Estamos de volta no nosso programa e nós falamos de empreendedorismo, queremos continuar falando dessa relação empresa-universidade, né? Até onde isso acontece? Infelizmente, no Brasil ainda é muito pequena a participação da empresa dentro da universidade e vice-versa, né? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Adilton Carneiro, que é presidente da FIPASE, Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto. A FIPASE, ela é gestora do Supera Parque, não é? Que funciona dentro da USP, Ribeirão Preto, é uma parceria entre a USP, Governo do Estado e Prefeitura de Ribeirão. Não é Perfeitamente. Essa é uma informação importante, é uma parceria entre esses três poderes. Tá. A FIPASE é a fundação do município, e tem essa parceria município, universidade, empresa para fomentar novos negócios. Inclusive funciona, né? Dentro de uma área da USP, o Estado também dá recursos. Exatamente. O Parque Tecnológico é uma área, dentro desse acordo, é uma área cedida pela universidade ao município, que mantedora da Fundação FIPASE, também colocou recursos para a área de acesso desse parque tecnológico e o Estado a construção dos prédios, que é o núcleo de apoio ao parque tecnológico. Aqueles prédios todos do Estado que construiu. Exatamente. Tá. Exatamente. Professor, conta pra gente então, o que é isso, o que é esse parque tecnológico? O que é Supera Parque Tecnológico? Para quem não sabe e quer participar, quer conhecer, o que é? Existem várias definições de um parque tecnológico. Vamos falar do nosso em Ribeirão, que é um modelo baseado em que existe de melhor em nível de mundo, ou seja, como você já colocou, já é um parque que já envolve uma parceria de três poderes. Porque você fala em empreendedorismo, frente do passado, não existe empreendedorismo, não existe inovação sem a capacitação de recursos, sem a capacitação de recursos humanos envolvendo a universidade, envolvendo o Estado, envolvendo ao município. Então, o setor produtivo principalmente. Então, isso é um parque, ou seja, é um habitat de inovação. Então, lá dentro nós temos empresários novos que estão buscando ainda um aprendizado de transformar sua ideia em grandes negócios. Lá ele busca ferramentas tanto de gestão como de viabilização da sua ideia. Ele tem um network a nível empresarial, a nível tecnológico, principalmente a nível acadêmico, ou seja, a nível científico, por conta dessa parceria. Então, entendo o parque como sendo um habitat onde busca ferramentas de apoio ao desenvolvimento do seu novo negócio. Tá. Então, por exemplo, alguém tem uma ideia que seja inovadora. Perfeito. Como é que essa pessoa pode fazer parte do parque, entrar e ter seu espaço lá? O parque, se ele tem uma ideia e quer estar dentro do parque, se é só uma ideia, primeiramente procurar o parque, procurar lá a equipe, entrar em contato. Nós temos os gestores, temos as gerências, né, de cada setor, e lá tem incubadora de empresa. Esse é o principal porta de entrada no parque tecnológico. Então, se eu tenho uma ideia, ela já é fomentada, ela já tem um aparato científico, um aparato tecnológico, e é possível transformar aquilo em produto para servir a população, de uma maneira geral, então procura o parque, entra na incubadora. E para isso existem as seleções desses projetos. Então, agora, nesse momento, estão entrando 11 novas empresas no nosso parque tecnológico. Nesse primeiro semestre foram selecionadas. Então, assim, várias inscrições, daquelas tem a seleção, com base em um critério de seleção do que existe de melhor modelo hoje de seleção. E aquelas que ainda, e tem uma informação importante, aquelas que ainda não estavam talvez maduras o suficiente para entrar na incubadora, elas recebem um treinamento para a próxima. Então, na verdade, por isso que eu chamo de um ambiente de inovação. Não é só, olha, eu estou ou não estou apto. Ao estar lá, se você não estiver apto a entrar na incubadora, já ganhando um espaço e transformando já aquela ideia em um negócio, você ganha habilidades para transformar a sua ideia em negócio. Então, você tem, por isso que eu encontro um habitat, um ambiente... Tudo isso gratuitamente? Não, paga pelo espaço. Gratuitamente... Mas o espaço é um valor... É um valor irrisório. Posso dizer que, quando fala gratuitamente, existe uma taxa de manutenção. Vamos falar assim. Tem uma taxa pela ocupação do espaço que um iniciante tem em torno de R$15 o metro quadrado. Nesse pacote, ele ganha cursos de treinamento, apoio à criação de modelos de negócio, não plano, mas modelos de negócio, todo o network necessário para colocar seu negócio no mercado e até mesmo para viabilizar o seu negócio. Tá certo? O espaço físico, telefonia, água, então ele começa a conviver num ambiente. Muito mais do que um espaço físico, é o que a gente chama do ambiente de inovação. Para as pessoas entenderem melhor, inovação. Muitas vezes as pessoas imaginam que inovação tem a ver só
com internet, não é? É verdade. O que dê exemplos para a gente, até para quem tiver uma ideia em casa e pode recorrer ao Sua parque. pergunta é muito oportuna, por isso que eu estou insistindo em falar em ambiente, e não simplesmente um produto inovador. Então, inovação, diferente do que se pensa, não é só uma ideia, um produto. Eu vou fazer algo novo, então eu estou fazendo inovação. Inovação envolve todo um contexto, desde de um novo negócio, seja para criar algo novo ou modificar algo que já existe, mas todo o contexto que envolve a gestão, envolve o acesso à ferramenta, ao conhecimento científico dedicado, né? Onde, quem vai ser o usuário desse meu negócio, entender toda esse núcleo que envolve criar um novo negócio, buscar uma nova oportunidade, vamos falar assim, antes de falar de inovação, isso é inovação. Não é só o produto em si, como se pensa. Às vezes eu vou fazer um novo software, uma nova IP para ajudar a pegar táxi. Isso não é só isso não é inovação. Saber fazer a pesquisa, fazer modelo de negócio, saber quem vai usar aquilo, identificar esse mercado, tudo isso faz parte desse ambiente de inovação. Para quem estiver interessado, onde que a pessoa procura mais informações? Existem vários sites de informação sobre isso, mas se ele está na região de Ribeirão e região, quando fala região, pode estar como São Carlos, cidades vizinhas, por exemplo, que às vezes o acesso é mais próximo, pode procurar o Parque Tecnológico, que fica na rua Nadia Aguiar, né? Ela fica do lado ela está naquele bairro Paiva, tá certo? Ou buscar o telefone, através do telefone, o contato é 3315-4730, ou através do e-mail fipase@fipase.org.br. E tem um site. E tem o site. Nesse momento, estamos trabalhando num portal. O site ele é informativo, tem lá todos os contatos, as informações, né, informações detalhadas de cada âncora desse parque tecnológico, de cada ferramenta de apoio que eu posso estar falando, mas estamos trabalhando num portal. Esse portal vai, além da informação, ele vai viabilizar esse trabalho de contato entre a empresa e a universidade, entre a empresa e o setor produtivo, então já poder criar ferramentas de apoio também à gestão. Então, www. Que tem hoje? Fipase.org.br. Fipase. Perfeito. .org.br. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Até comecei a nossa entrevista colocando isso, que no Brasil ainda é muito acanhada essa ligação entre a universidade e a empresa, né? Uhum. E é o que causa o choque maior quando as pessoas saem da universidade achando que sabem tudo, formados, com um diploma lá, chegam no mercado e falam, olha, você não sabe nada, você tem que aprender aqui. Mas eu passei tanto tempo na faculdade, por que ainda o ensino brasileiro, a nossa faculdade, a nossa academia não está falando com a empresa? Esse é um ponto muito importante, Silvana. Esse é um ponto realmente que merece um destaque especial. E até falando desse ponto, aproveitar e chamar a atenção que de repente é uma oportunidade. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, existe uma sobra, se for olhar na academia, de bolsas de pós-graduação. O que eu quero dizer com isso? É que talvez essa dificuldade, não vou colocar 100% a isso, mas um principal fator, é a quantidade de recursos humanos de nível superior, ou com capacitação suficiente para criar novos negócios, com conhecimento maduro o suficiente. Ou seja, se você pegar países como os Estados Unidos, pegar a Suíça, por exemplo, o número de doutores lá passa de 15%. Aqui no Brasil é 2,5%. Então isso já fala tudo. Então, novos negócios significa novos conhecimentos. Capacidade de criar, transformar, e para isso exige recursos de conhecimentos científicos, tecnológicos. Então o Brasil ainda é muito... Então nesse momento existe muito investimento por parte do governo, na parte de formação de recursos humanos, e principalmente na parte de criação de novos negócios. Pegar nos últimos 10 anos, esse número é grande. Mas o que existe nesse momento dessa crise é busca de oportunidade. Quando se fala em crise, que ainda não é crise. Né? Existe talvez um descompasso, um desequilíbrio, mas se eu estou buscando oportunidade, eu só vou ter boas oportunidades se eu tiver um nível de conhecimento suficiente. Então, esse é um exemplo. Na verdade, o país está numa crise muito grande, mas depende muito de como você vai reagir a ela também. Cada um. Exatamente. E depende de que setor você está falando dessa crise. Então, existe ainda, para o Brasil, Ciência Sem Fronteira. É um investimento muito grande, importante, tem suas críticas e tem seus comentários, mas você está buscando capacitar recursos humanos para vir com novos modelos, novos negócios. Mas, professor, por exemplo, no Brasil, a maioria que faz pós-graduação, que continua,
essas pessoas acabam seguindo a área acadêmica e não em empreendedorismo. É onde eu queria chegar. Como é que a gente resolve isso? Excelente então? pergunta. Porque é importante estudar, mas depois de estudar, ir para o mercado. Olha o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos. Paralelamente com a criação de novas oportunidades de pós-graduação, cresceu muito maior o número de vagas para a docência, o número de vagas na academia. Se cresceu o número de vagas, quer dizer, cresceu o número de docência. Então, o número de pós-graduação que a gente forma hoje no Brasil é suficiente apenas para praticamente atender a academia. Aí, com isso, surge, e é uma questão, a gente fala um pouco cultural, ou seja, mas surge essa dificuldade. Estamos formando mais professores para formar mais professores. Só que esses professores acabam ficando na academia e eles não vão para o mercado. Aí entra vários fatores. Distribuir melhor ou provocar o ensino de empreendedorismo na academia. Agora o que acontece? Nesse momento, esse projeto de ampliação da universidade, ele já entra no seu estágio final, ampliou, vai ter mais gente formando agora, mas não para a academia, ou seja, vai ter que ir para o mercado. Nós temos que capacitar essas pessoas para o mercado, ou seja, colocar em contato com o setor produtivo, que é exatamente o papel da FIPASE como gestora de um parque tecnológico. Okay. Professor, nós já vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, mas antes eu quero só chamar você, atenção, para as vagas de emprego que nós levantamos. Representante comercial, técnico em nutrição, vendedor, web programador, assistente jurídico, auxiliar administrativo financeiro, auxiliar de enfermagem, consultor de vendas. Se você quiser mais informações, entre no nosso site www.silvanaresende.com.br. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando de mais em empreendedorismo e no Parque Tecnológico. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. A Dipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria, com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar das facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Dipaz Móveis Planejados, Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia. Informações 16 3878 0404.
Continuamos aqui o nosso programa, falando agora sobre a FIPASE, o Parque Tecnológico em Ribeirão Preto. Você que tem uma ideia, você que pensa em empreender, se tiver inovação no teu empreendimento, você pode muito bem procurar o Parque Tecnológico. Nós estamos aqui para falar desse assunto com o professor Adilton Carneiro, que é presidente da FIPASE, Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde. Professor, nós estávamos no bloco anterior dizendo justamente dessa dificuldade da ligação entre o mundo acadêmico e o mercado, né? Aí fora, o que está? E os professores muitas vezes não foram ensinados a serem empreendedores e eles passam aquilo que eles aprenderam. Nós temos hoje no Brasil uma corrida louca, mais do que nunca, aos concursos públicos, para as pessoas que querem estabilidade, e o que se imagina é o seguinte, que no setor público não tem empreendedorismo, que as pessoas não serão demitidas e tudo mais. Como é que vocês, dentro da USP, lidam com essa questão? Porque é a própria USP, acho que quem está à frente no Brasil dessa ligação com o empreendedorismo, né? No caso da empresa, das empresas. Exatamente. A USP é a maior universidade da América Latina, tem sua apresentação muito forte no setor produtivo, mas esse assunto que você comentou de o professor, o acadêmico, ele não está preparado, ele não recebeu formação para isso. Isso, em parte, é uma certa verdade, porque dentro da carreira do acadêmico, ele sempre tem uma preocupação muito maior pelo próprio modelo de gestão da universidade de cuidar de artigo científico. Não quer dizer que todos os professores têm que saber empreendedorismo, mas a gente está falando de um percentual. Eu brinco que se tivesse 1% dos docentes da academia que tivesse um vínculo forte, 1%, com o empreendedorismo, isso já era de bom tamanho para ajudar a cadeia empreendedora. Esse é um número que eu brinco com as pessoas. Mas, infelizmente, os que existem nesse momento, devido ao esforço que existe hoje da universidade, hoje, por exemplo, a USP, com seu núcleo de inovação, a USP Inovação, tem dado um apoio muito forte às patentes, é uma grande parceira ao Parque Tecnológico, onde nós temos um NIT também, um núcleo de inovação dentro do Parque Tecnológico, dentro da FIPASE, porque o NIT da universidade, olhando de fora, como um pesquisador que também está vinculado ao setor produtivo, eu vejo o seguinte, que o NIT da universidade fica mais atendendo a academia. E o de fora, que tem uma ideia, que é patentear, quer buscar a ideia da universidade. Então, nós criamos também um núcleo de inovação dentro da FIPASE para conversar com a inovação da universidade. Eu estava brincando antes, conversando contigo, que é o seguinte, um dos maiores desafios hoje da gestão da FIPASE é buscar ferramentas que sensibilize, que amplie, que acelere essa comunicação e reduza esse tempo de atraso entre o conhecimento e o setor produtivo. Porque, na verdade, o problema é original aí, ou seja, os professores eles foram o tempo inteiro incentivados a fazerem pós-graduação voltada para pesquisa. Perfeitamente. Tem que haver também um incentivo para que ele faça alguma coisa que possa voltar para o mercado. Isso está acontecendo, eu diria que é de maneira ainda bem pequena para a nossa cidade, mas está acontecendo, mas o problema é que é o tempo ainda, essa defasagem que a gente chama, né? Começou a se investir nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos muito no Brasil, já criou alguns clusters de investimento, mas hoje, nos últimos 50 anos de trabalho aqui no Brasil, o Brasil está muito bem na parte científica. O Brasil tem uma posição importante no mundo na parte científica, de conhecimentos de ponta. Cabe agora pegar esse conhecimento e o setor produtivo. Existem várias iniciativas, você pegar o governo federal, o governo estadual, as universidades, porém, ainda quem faz a transformação é o recurso humano, como você comentou. E recurso humano no Brasil tem algo que, essa é uma posição que a gente evita falar, mas a acomodação do emprego, da estabilidade, isso não ajuda muito o empreendedorismo e a inovação. Existe uma acomodação em certas atividades por muitas pessoas, ou não sei se seria acomodação, ou se estímulo, falta de estímulo a essa inquieteza, a pegar o conhecimento e transformar em riqueza, como a gente fala. Então, infelizmente, isso atrapalha um pouco e essa dificuldade maior, principalmente dentro da academia. Agora, o setor científico tem uma atividade intensa. E aos poucos, com essa nova política, com esses clusters, como eu estou comentando, o Parque Tecnológico, as incubadoras vinculadas à universidade, isso está criando uma transparência a mais para esses acadêmicos e aos poucos está ampliando esse número. Eu acredito que no curto intervalo de tempo, o Vale do Brasil vai estar em outra posição, porque à medida que tem uma crise, nós temos que nos movimentar. Sim, e criar então, oportunidades. Acho que esse é o momento. Professor, o senhor é professor da USP há quanto tempo? Há 13 anos como docente da USP. 13 anos. 13 anos. Do tempo que o senhor entrou, 13 anos, agora, já tem sentido diferença nos alunos de comportamento? Muito grande. Quer dizer, mesmo num tempo pequeno, já tem muito sentido. Grande. O que é que os jovens de agora
Tem muito diferente grande, de muito pior grande. ou de melhor? Eu vou pegar um exemplo de quando eu estava na própria USP, antes de entrar, 15 anos atrás, na pós-graduação. Falar em inovação, falar em fazer uma patente, você tem que sair pelas portas do fundo. A universidade achava que você ia privatizar a universidade, por exemplo. Então, essa cultura era mais forte. Hoje ainda existe, por um ou outro, mas à medida que vai mudando a geração, né, hoje os alunos, eles têm na disciplina deles disciplina de empreendedorismo, por exemplo, isso dentro da física. Dentro do curso de Dentro do física. curso de física aplicada à saúde, como vários cursos. A própria USP oferece um curso de empreendedorismo online para toda a comunidade. Todos os cursos deveriam ter essa disciplina, né, Perfeitamente, isso começa a sensibilizar. Então, ou seja, a própria comunidade, com a criação do parque, ou tem um parque tecnológico, tem professores da física que estão vinculados ao parque, essa ideia pode virar um produto, e já sei onde ir lá buscar ou incubar. Então, isso está criando já um ambiente, só que entre uma ideia e um produto, existe uma escala de tempo e desenvolvimento. Mas Isso não é os curso. jovens de agora, eles estão mais empreendedores ou eles estão mais inquietos? O que está acontecendo? Falam que os jovens de hoje são menos comprometidos. Percebe isso? Percebe. Falta mais jovens com esse perfil. Como eu falei no início da abertura, tem muitas vagas para pós-graduação, mais jovem com esse perfil mais empreendedor. Porque o que acontece hoje, ele entra com perfil empreendedor. Ele entra querendo transformar ideia em negócio. Aí depois ele faz uma pós-graduação. Lá no final da pós, ele percebe que tem mais vaga ainda na academia do que aquele trabalho de criar um novo negócio. Então, corre aí, eu vou fazer um concurso, já me acomodo por aqui, está mais fácil. Parece que não é o mais fácil, mas parece que é uma carreira já trilhada para ele. Isso era no passado. Desse momento para frente, os concursos estão reduzindo. Então, esses jovens que já entram, todos praticamente com perfil empreendedor. Eles querem, mas agora eles vão acelerar, porque a oportunidade de criar novos negócios estão ampliando e a academia está reduzindo o número de vagas. Então, naturalmente, questão de rearranjo mesmo. Professor, o senhor que é professor de física E aplicada e de empreendedorismo. Me diga uma coisa, quais as características que o empreendedor tem que uma outra pessoa não empreendedora não tem de jeito nenhum? Ou seja, tem várias definições de empreendedorismo, uma pessoa visionária, uma pessoa que transforma suas ideias em grandes negócios, mas acho que tem que ter aquela inquieteza. E tudo que ele olha, ele está ganhando oportunidade. Né? Ou seja, inovação, como eu falei, não é só o produto. Seja no comportamento, seja na capacidade de persuadir alguém, seja na capacidade de conquistar, de apresentar, de oferecer. Então ele tem que ser inquieto dentro do habitat que ele convive. Se eu sou um pesquisador, tudo que eu vejo, para mim, eu enxergo um negócio pela frente. E o negócio pode estar ligado a uma empresa, ligado a um lado pessoal, à família. Ele tem que ser inquieto e transformar aquilo que ele está aprendendo em algum produto, algum recurso para ajudar a população. Esse é o empreendedor. Eu entrevisto há mais ou menos mais de 8 anos empresários, empreendedores, mulheres, homens, jovens, maduros. E uma coisa que eu captei, eu acho que ouvindo todos eles, as histórias, é que uma característica também é a perseverança. Não esmorecem, né? Exatamente. É diferente da teimosia, né? Exatamente, completamente diferente. Né? Olha, não deu certo, vou desistir, não. Ao não dar certo, passei por uma fase de aprendizado, então eu vou usar aquilo que eu aprendi para criar outro negócio, por exemplo. Então, o empreendedor, existe o empresário, ela é outro ponto importante. O próprio pesquisador, ele é um grande empreendedor. Você pega a definição de empreendedorismo, o cientista, ele é um grande empreendedor. Não porque ele não é empresário, que ele não seja empreendedor. O empresário é um tipo de empreendedor que virou um empresário. Tá certo? Então, toda e qualquer pessoa que tem aquela perseverança, que vem com querer fazer alguma coisa, mas ele é persistente, mas não teimoso, você falou que aí tem que ser riscos calculados, né? Para isso que vem o conhecimento em prática, ele é um grande empreendedor, e não só aquele que botou uma empresa ou um empresário. Um funcionário, eu sempre digo, um funcionário de uma dedicado. empresa, funcionário público pode ser empreendedor. Ele tem que ser, o senhor lutou ser. para colocar a disciplina empreendedorismo no curso de física? Sim. Foi um ato de empreendedorismo. Sim, não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Chegaram perguntas aqui para a gente. Vamos ver. Alexandre Nogueira pergunta o seguinte: em tempos de crise, a inovação transforma-se em diferencial para as organizações que queiram sobreviver no mercado? Com certeza, acho que a resposta dessa pergunta, semana passada, saiu no caderno Economia da cidade, uma estatística mostrando que, apesar da crise, Ribeirão estava em crescimento no setor de novos negócios e destacando, inclusive, o apoio do Parque Tecnológico, ou seja, o nosso APL de negócio, nós temos hoje 200 empresas rearranjadas, onde existe um núcleo de apoio
que é comum essas empresas, por exemplo. Então, a maior dificuldade do pequeno empresário são, às vezes, não o produto em si, mas a gestão ou alguma atividade de apoio, como uma certificação de um produto e tudo mais. Então, a criação desses núcleos de apoio, como o Parque Tecnológico, esses habitats de inovação, é um exemplo que ajuda e é o resultado daquela estatística que saiu no Caderno Economia. Apesar da crise, Ribeirão está em alta. Inclusive, tem outra pergunta aqui, que nesse sentido de número de empresas, atualmente, é o Marco Antônio Diniz que pergunta, atualmente quantas empresas fazem parte do Parque Tecnológico de Ribeirão Hoje Preto? estamos com 50 empresas instaladas no parque, entre empresas incubadas, que é a grande maioria, em torno de 32 empresas. Também tem um centro de negócios, né, lá, que é aquela empresa pós-incubação, ou aquela que já está no estágio acima da incubação, que quer negociar, precisa de um espaço dentro de um ambiente de inovação também. E tem aquelas, o Open Space, aquelas que estão pré-incubadas, ou seja, não está pronta para ser incubada ainda, estão fazendo amadurecimento. Então, hoje nós estamos com 50 empresas instaladas apenas nos primeiros prédios, aproveitando. Nesse momento, estamos num processo de ampliação, ou seja, um processo de finalização de um projeto executivo para ampliação do parque. Então, em breve, no futuro próximo, em torno daquele núcleo, teremos em torno de 120 empresas instaladas. Fantástico. Tá? Eu fui até lá, vi aquela área grande até, que também é uma área da USP. Em breve é uma área da USP que foi cedida para o parque. Exatamente. Estamos, nesse momento, trabalhando no projeto executivo, em busca de recursos, através dos órgãos de fomento, em todo o Ministério, secretarias, mas aí, com todo o apoio da população, tem empresários que têm interesse de conhecer melhor, investir. Então, lá nós temos áreas com lotes que variam de 400 a 4 mil metros quadrados para ser ocupado no entorno desse núcleo. E falando em núcleo, acho que é importante, ligando as duas perguntas, porque ajuda. Por exemplo, nós estamos hoje lá com o centro de negócio. O que é o centro de negócio? São vários laboratórios de apoio à certificação, que está na fase aí final de habilitar para certificar as suas tecnologias, que se você fazer isso fora, é um custo muito alto, além da dificuldade de acesso. Então, talvez tenha empresários até que nem sabem que vocês prestam esse serviço. Com certeza. Então, por favor, venha conhecer o Parque Tecnológico. Existe hoje um núcleo de apoio. Esse núcleo não só os laboratórios na área de química, raio-x, ultrassom, mecânica, mas também existe um núcleo, um cluster de pessoas e gestores ali dentro que dá todo o apoio para transformar a sua ideia, o seu negócio, ou acelerar a sua ideia. Tá. E quem também quiser instalar a sua empresa nessa nova área, pode adquirir esse terreno. Bom, esse terreno vai ser por concessão, né? Estamos prestes a lançar isso aí, não posso ainda falar sobre isso, tem alguns ajustes, mas em breve será divulgado. Quem quiser conhecer melhor pode nos procurar. Vai ser lançada a área, e essa área é por concessão. Então, essa área ela pertence à universidade, pertence ao Estado, não pode ser vendida, mas será por concessão de 20 anos e renováveis por mais de 20 anos. Então, ela é concessão, como acontece em outros parques. Com certeza, valores menores do que o mercado. Com certeza. E com mentes brilhantes bem do ladinho. Em volta, né? no entorno. Que vai ser muito interessante. Professor, vamos repetir então o site? FIPASE, é www.fipase.org.br. E o e-mail fipase@fipase.org.br. Ok. Muito obrigada, professor. Conversamos com o professor Adilton Carneiro, presidente da FIPASE, que é gestora do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E que a gente consiga realmente ter cada vez mais empreendedores, né? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui podendo apresentar o nosso trabalho. Nós somos parceiros, né? Com Porque certeza. semana sim, semana não, tem algum empreendedor lá do Supera aqui com a gente. E fiquem de olho que nós estamos aqui para ajudar mesmo. Exatamente, a gente está às ordens também. Um grande abraço. Obrigado. Olha, muito obrigada a você pela companhia, um grande abraço e até semana que vem, com certeza.